nosso lugar e levou consigo os nossos pecados naquela cruz. O dia a dia às vezes nos engole e a gente acaba se esquecendo disso. E a gente começa a trazer culpa sobre nós. Você pode repetir assim comigo? Não há condenação sobre mim? Não há condenação sobre mim. Que a gente possa relembrar disso nessa noite e todos os dias da semana a gente possa viver com a alegria dessa verdade. Não há condenação sobre mim, porque naquela cruz o Senhor morreu pelos meus pecados. Amém? Nas profundezas do mar, depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontrar. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa. Depois que o sol se esconde, os meus pecados carrega pra longe de mim. Já não se ouve falar, lugar algum se encontrar. O vento sopra e me leva de volta pra quem ainda guarda o que sou, escondido em suas feridas, não pra mostrar que fui longe, mas pra lembrar que não há limites pra ensinar o que é o amor, pois sendo eu culpado, tomou minha sentença sobre si e me salvou. Isso é amor, que estando eu perdido, desceu até o abismo pra me achar e me levar. Isso é amor, desceu até o abismo pra me achar e me levar de volta pra casa, de volta pra vida, de volta pra tudo que eu perdi, mas recebi de Deus. Isso é amor, pois sendo eu culpado,
Boa noite, irmãos. Graça e paz, amém? Louvado seja o Senhor, porque Ele venceu a morte. E nós estamos aqui segundo a sua graça e sua misericórdia, com muita alegria, com muita gratidão, com muita reverência em nossos corações, para celebrar aquele que vive, amém? Então que todos sejam muito abençoados na casa do Senhor nessa noite, sejam todos muito bem-vindos. Sexteto já abriu esse culto celebrando ao Senhor, que canção maravilhosa. Estava ali sentado, ouvindo junto com os irmãos e celebrando ao Senhor. Ele é bom, Ele usa a nossa vida para o louvor da sua glória. E que nessa noite, tudo que fizermos aqui, seja para a honra e glória do nome do nosso Deus, que Ele se agrade da nossa adoração e assim Ele possa nos abençoar. Nesse momento eu também saúdo aquelas pessoas que acompanham essa transmissão ou vão acompanhar depois. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa, que também você seja abençoado nessa noite, dia de Páscoa, que o Senhor Jesus seja celebrado também no seu lar, pois Ele é digno de toda a adoração. Eu quero convidar os irmãos nessa hora para curvarem as suas frontes. Vamos orar ao Senhor, fazer uma oração de louvor ao Senhor, agradecer por aquele sacrifício que foi feito na cruz do Calvário há mais de 2000 anos atrás. Na sexta-feira, Jesus entregou a sua vida naquela cruz, no nosso lugar. O sábado do silêncio passou, mas no domingo, logo pela manhã, quando as mulheres foram ao sepulcro, conforme o registro das Escrituras, a boa notícia foi anunciada. Aqueles que vocês vieram procurar aqui, não está. Ele ressuscitou. Jesus vive, reina para todo sempre. Por isso vamos adorá-lo nesse momento, orando ao Senhor e entregando a Ele o nosso louvor. Oremos, queridos irmãos. Pai bendito, nós te louvamos de todo o nosso coração por aquilo que tu és e por aquilo que fizeste por nós. Ó Deus, as nossas transgressões são muitas, os nossos pecados ofendem a santidade do Senhor, mas obrigado, porque, ó Deus, na eternidade ficou estabelecido que Cristo Jesus, o teu Filho amado, em quem o Senhor tem prazer, veio a esta terra, se fez como um de nós, e cumpriu a missão que culminou ali no Calvário, de entregar sua vida no nosso lugar. Ele é o bom pastor. E nós louvamos o teu nome por Jesus Cristo, nosso Senhor, porque ninguém faria isso por nós. Mas Jesus, por nos amar, entregou sua vida, para que hoje pudéssemos estar reconciliados com o Senhor. E aqui estamos nós, como filhos do Senhor, para celebrar o teu grande nome. Pai bendito, obrigado, porque nós poderíamos estar em qualquer outro local, mas aprove ao Senhor, ao teu Santo Espírito, falar aos nossos corações, nos convidando para estar na tua casa, lugar este que foi levantado para a glória do teu nome. Estamos aqui para prestar adoração a ti. Pai, o melhor dos nossos corações ao Senhor queremos entregar nessa hora. Por isso, queremos colocar diante do Senhor cada ato deste culto, para que, pedindo ao Senhor que o Senhor aceite de bom grado diante da tua presença, que o Senhor se alegre em nós nessa noite, e se alegrando em nós, ó Pai, que o Senhor edifique o coração do teu povo, para que nós possamos, ó Deus, celebrar o Senhor ainda mais. Pai bendito, nesse dia não há, ó Deus, seja lá o motivo que estivermos passando, circunstância que estivermos passando, neste dia, nós queremos nos alegrar na presença do Senhor, porque Jesus Cristo vive, e Ele, como falamos pela manhã, vai adiante do seu povo. Ele tem o controle de todas as coisas nas suas mãos e conduz a nossa vida. Por isso, nessa noite o nosso coração transborde de alegria, de gratidão e de esperança, sabendo que Cristo Jesus, aquele que venceu, subiu aos céus, e a sua promessa é que Ele voltará para buscar a sua igreja, e nisso nós cremos, ó Deus, nisso nós confiamos. Por isso, ó Pai, queremos celebrar o teu grande nome, agradecendo ao Senhor por tudo que tu és. Nos abençoe, Pai, porque nós somos eternos dependentes do Senhor. E Pai, mais uma coisa queremos pedir ao Senhor: permita-nos cultuar ao Senhor em paz,
Que possamos, ó Deus, desde o início, desde esse louvor que foi ministrado, ó Deus, até o final desse culto, sentimos a presença do Senhor de maneira intensa, falando aos nossos corações. Essa é a oração que nós fazemos ao Senhor e agradecemos a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, o Salmo de número 95, ele nos diz assim: venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação, vamos à presença dEle com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor, pois o Senhor é grande Deus e grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem, dele também é o mar, pois ele o fez, as suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados, ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador, pois Ele é o nosso Deus, e nós somos povo do seu pastoreio, o rebanho que Ele conduz. Amém? Vamos nos colocar de pé, meus irmãos. Eu não sei se você saudou o irmão que está ao seu lado, faça isso nesse momento, e depois vamos adorar ao Senhor com cânticos espirituais, celebrando ao Senhor com alegria em nossos corações. Graça e paz, igreja, amém? Vamos adorar o nosso Deus com alegria, com gratidão, assim como diz o pastor. Vamos erguer as nossas mãos, vamos bater palmas. Ele é digno, queridos, de todo o nosso louvor, de toda a nossa adoração. E é isso que nós viemos fazer aqui nesta noite, agradecer a Ele por tamanho amor naquela cruz por nós. Amém? Vamos adorar o nosso Deus. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso livrar. O seu sangue sobre mim me comprou, me restaurou, sem culpa então me deu. O passado já não mais tem poder, pois novo sou, nele vou viver, posso amar. Toda a morte e o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Hoje estou aqui, pois Ele decidiu me amar, e então eu posso
entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. Tudo entregar, vou me render aos seus pés, vou me lançar. O passado já não mais tem poder, pois novo sou. Nele vou viver, posso amar. Toda a morte o sofrer não me assustarão jamais, pois foi Ele quem venceu em meu lugar. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Jesus Cristo, Rei dos Reis, nos trouxe a redenção, a esperança retornou, graça e paz nos revelou. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória seja o teu nome, Senhor. Vamos continuar adorando o nosso Deus. Neste momento, peço aos irmãos, vocês podem estar trazendo os seus dízimos e as suas ofertas, enquanto nós vamos estar cantando essa música, agradecendo a Deus, dizendo o quão Ele é bom, cantando a bondade de Deus. Amém? Te amamos, Deus, pois tua misericórdia nunca falhou. Estamos seguros em tuas mãos. Sempre que nos levantamos até o nosso deitar, vamos cantar da bondade de Deus. Em todo tempo és fiel, em todo tempo tu és tão bom. Com todo o fôlego que temos, vamos cantar
da bondade de Deus. Todo tempo és fiel. Sim, Deus, tu és fiel, Senhor. Em todo tempo tu és tão bom. Em todo fôlego que temos, vamos cantar da bondade de Deus. Vamos cantar da bondade de Deus. Amém. Louvado seja o Senhor, o Pai. Deus querido, nós queremos te agradecer, Deus, por esse momento que nós podemos te adorar, Pai. Muito obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, por esses dízimos e essas ofertas que aqui foram depositados, ó Pai. Deus, obrigado pelo teu cuidado, Senhor, pelas tuas bênçãos, pela tua graça, pela tua misericórdia por cada um de nós, ó Pai. Que o Senhor continue nos abençoando, Deus, abençoando a nossa igreja, Pai. Que esses recursos sejam usados, Senhor, para que o teu nome seja glorificado, Senhor, para que o teu nome seja anunciado em todo o tempo, Pai. Nós te pedimos, Senhor, te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Os irmãos podem se sentar. Eu gostaria de convidar os irmãos para que juntos possamos fazer uma leitura bíblica responsiva. Leitura bíblica essa que está baseada no Evangelho de Lucas, capítulo 24, versículos de 1 a 12. Nós faremos essa leitura da seguinte maneira. Eu vou iniciar lerei os versículos ímpares e toda a congregação os versículos pares. Amém? Esse é o relato lucano acerca da ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nos diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscitado, e ressuscite no terceiro dia. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura.
Amém, meus irmãos? Que esse relato da palavra do Senhor continue abençoando os nossos corações. Talvez um exercício para que você faça em sua casa, continue lendo essa narrativa. Vai nos contar depois a história daqueles 2 discípulos no caminho de Emaús. Um texto também muito didático aos nossos corações. Porque mediante as dificuldades que aqueles 2 estavam passando, não conheceram o Cristo ressurreto que estava na presença deles. Isso tem tudo a ver conosco. Às vezes, no meio das dificuldades, tribulações, nós deixamos de enxergar que Jesus está de fato do nosso lado. Amém? E Ele se faz presente, amém? Esse amém não está confiante não, amém? Amém? Glória a Deus por isso, por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nunca nos abandona, está sempre conosco. Que a palavra do Senhor possa nos abençoar sempre. Queridos, nós vamos passar nesse momento, o momento da apresentação do coral, e primeiramente haverá um dueto. Eu quero chamar aqui o Carlinhos e a Laura. O Carlinhos e a Laura, eles farão um dueto, e logo após o dueto, o coral fará a sua apresentação. Sem Deus andávamos sujo caminho.
Com Cristo nos vivificou, ressuscitou, mas Deus, com amor e graça a Deus, com Cristo nos vivificou, ressuscitou em Deus, somente a fé em Deus, pela graça nos regenerou e nos salvou, mas Deus,
Eu gostaria de convidar as crianças para estarem à frente, para que possamos orar pelo culto infantil. Vamos orar, irmãos? Junto com as crianças? Bora? Vai? Vamos orar? Curva a sua fronte, por favor, seu coração também. Vamos falar com o Senhor nessa hora. Pai do céu, Papai do céu, muito obrigado muito obrigado por tudo por tudo que o Senhor que o Senhor nos permitiu até aqui. nos permitiu aqui. Agora, Agora, nós queremos continuar aprendendo de Jesus. aprendendo de Jesus. Abençoa o nosso coração Abençoa o nosso coração e abençoa o coração da igreja e abençoe o coração da igreja, Pai. também. Também. Nós oramos Nós oramos em nome de Jesus. em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe, viu, crianças? Deus abençoe, viu? Deus abençoe, viu, Agnes? Eu gostaria de convidar você para abrir a sua Bíblia comigo. Primeira epístola que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo de número 15. E nós vamos ler do versículo 1 ao versículo de número 19. Esse texto vai nos dar base para a nossa mensagem nessa noite. Pela manhã já estivemos aqui, como igreja do Senhor, tomamos um café bem gostoso, de fato. Fica a nossa gratidão aos irmãos, à liderança dos irmãos que prepararam o café com todo amor, com todo carinho. Que bom que os irmãos vieram, participamos daquele momento juntos. Depois nós cultuamos ao Senhor aqui pela manhã, celebramos a ceia do Senhor também pela manhã. E de manhã eu trouxe uma palavra ao coração dos irmãos, intitulada no Evangelho de Mateus, capítulo 28, intitulada Ele não está aqui, ressuscitou. E elenquei alguns pontos com os irmãos naquele texto de Mateus capítulo 28, de 1 a 10. Primeiro ponto que eu falei com os irmãos pela manhã é que nós devemos louvar ao Senhor porque Ele é fiel. Jesus havia dito por muitas vezes aos seus discípulos que Ele ressuscitaria. Quando nós lemos os evangelhos, chega um momento da trajetória do Cristo que Ele vai começar a abrir isso para os seus discípulos. Aquilo que Ele veio fazer, a sua missão. Ele veio para sofrer, veio para ser crucificado, morrer, mas Ele ressuscitaria no terceiro dia. E quando aquelas mulheres foram de manhãzinha no sepulcro, essa foi a mensagem que elas receberam do anjo ali. Vocês vieram procurar o crucificado, mas Ele não está aqui, Ele ressuscitou. Queridos, nós precisamos louvar ao Senhor porque Ele é fiel. Ele é fiel naquilo que Ele diz. E daí eu falei com os irmãos assim, Ele disse que ressuscitaria e ressuscitou. As demais coisas nós devemos crer também. Se Ele disse que está comigo e com você até o final dos tempos, nós precisamos crer nisso. Se Ele diz que está conosco em todos os momentos, que não vai nos abandonar em meio às lutas e dificuldades, nós precisamos crer nisso. Depois eu falei com os irmãos assim, continuando lendo o texto, eu falei com os irmãos que nós precisamos fortalecer o coração dos irmãos com essa mensagem. O anjo chama aquelas mulheres para dentro do sepulcro, para que elas pudessem observar o fato de que Jesus não estava mais ali. A pedra foi removida. E não foi removida para que Jesus saísse de dentro do túmulo. Na verdade, o Senhor tem todo o poder. Quando removeu-se a pedra, Ele já não estava mais ali, mas chamou-as para que elas pudessem ver, constatar isso. E a ordem do anjo depois, a primeira foi vinde,
venham ver. E depois disse: ide. Agora vocês vão até os outros discípulos, os irmãos, e contem isso para eles. Eu falei para os irmãos que nós precisamos, irmãos, fortalecer o coração uns dos outros com essa mensagem, que Jesus Cristo vive. Hoje é Páscoa, nós nos lembramos do sacrifício do Cristo, mas, meus irmãos, o ápice está no fato de que Ele entregou a sua vida, mas de que Ele venceu a morte. Nós não servimos a um Cristo morto, nós servimos a um Cristo vivo. E como o apóstolo Pedro diz, nós temos uma viva esperança. Nós precisamos, irmãos, compartilhar essa palavra uns com os outros. Você precisa compartilhar essa palavra dentro de casa. Você precisa compartilhar essa palavra com os amigos de trabalho, com os amigos de escola. Você precisa compartilhar essa palavra com os irmãos também. Ah, aquele irmão já está na fé, não importa, ele já sabe. Não, você precisa lembrar ele. Olha, Cristo vive. Todos os domingos que nós viemos aqui no templo, nós viemos aqui nos lembrar uns aos outros disso. A esperança para nós, uma esperança viva. Cristo vive. Aí quando as mulheres saíram com aquele intuito de lembrar os irmãos, fortalecer o coração dos irmãos, dos discípulos, no meio do caminho, elas encontraram com Cristo ressurreto. E meus irmãos, o texto diz que Ele as abraçou. O texto diz que elas se prostraram aos pés dEle. O texto diz que elas adoraram o Senhor. Eu falei para os irmãos de manhã assim, nós precisamos fazer as mesmas coisas, ter as mesmas ações. Precisamos, meus irmãos, adorar ao Senhor, nos lançarmos diante dos pés dEle. Não podemos perder a oportunidade. Você saiu do seu lar hoje, veio cultuar ao Senhor, é uma oportunidade que Deus te dá, que Deus está te dando. O respiro de vida é Ele que concede a ti. E o privilégio que Ele te dá nessa noite de estar aqui, não é para você ver se a igreja está pintada de branco, não é para você ver a roupa do irmão, não é para você ver aqui a apresentação do coral, não é para ver se o pastor está assim ou Y, X ou Y, é para você aproveitar essa oportunidade e adorar ao Senhor, se lançar aos pés dEle. O Cristo ressurreto apareceu àquelas irmãs, àquelas mulheres, apresentou diante delas. Esse mesmo Cristo vive hoje. Esse mesmo Cristo, meus irmãos, Ele está presente dentro de nós, por intermédio do Teu Santo Espírito. E esse Espírito de Deus, o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, ele testifica nos nossos corações, no coração daquele que é crente, que Jesus está vivo. E tendo esse testemunho tão eficaz dentro do nosso coração, nós só temos uma atitude. Temos que nos dobrar diante dele. Temos que render adoração a ele. Temos que celebrá-lo com alegria, com gratidão, porque Ele é digno de ser louvado. Ele venceu a morte, Ele vive, nada pode o deter. E queridos irmãos, esse Cristo voltará para nos buscar. Nós precisamos crer nessas coisas. Por isso eu queria convidar você nessa noite a ler esse texto de 1 Coríntios capítulo 15. Um texto, meus irmãos, conhecidíssimo, onde Paulo trabalha com a igreja de Corinto sobre o tema da ressurreição de Cristo. Eu falei tudo isso pela manhã, que eu acabei de falar aos irmãos. Falar sobre a ressurreição de Cristo, queridos, é falar sobre o alicerce da nossa fé. De nada nos bastava se nós tivéssemos um Jesus que morreu naquela cruz do Calvário e assim terminasse a história. De nada nos adiantaria. Mas, queridos, Cristo ressuscitou. Esse é o alicerce da nossa fé. Servimos um Cristo que esteve morto, mas que agora está vivo, venceu a morte. E vivo pelos séculos dos séculos. A ressurreição de Cristo representa a pedra angular, a pedra fundamental da fé cristã. A ressurreição de Cristo é a pedra fundamental da arquitetura de Deus. Meus irmãos, remova essa pedra fundamental e nós, queridos irmãos, estamos em caos. Mas Cristo ressuscitou.
É o coroamento do sistema bíblico. Desde o princípio, queridos irmãos, desde o princípio, que a Bíblia nos narra toda a trajetória. Queridos irmãos, desde o início, ela vai nos mostrar que o Cristo viria e que entregaria a sua vida. E quando ele assim o fez e ressuscitou, é o coroamento do sistema bíblico. É o milagre dos milagres. Você tem procurado às vezes, eu digo você, mas as pessoas em geral têm procurado às vezes milagres nesses dias de hoje. Eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre, eu preciso de um milagre. E crer que Deus pode fazer um milagre, não há problema nisso. Devemos crer. Mas, queridos irmãos, o milagre dos milagres já aconteceu. O milagre dos milagres já aconteceu. Cristo venceu a morte. E agora, queridos irmãos, Ele dá vida para gente que estava morto. E agora essas pessoas que estavam mortas, elas recebem vida no Senhor. E recebendo vida no Senhor, ainda que elas morram fisicamente, elas viverão eternamente. Essa é a matemática de Deus. Que coisa maravilhosa. Por isso, queridos, no dia de Páscoa é necessário celebrar esse milagre dos milagres. Jesus venceu a morte. Aquilo que parecia impossível, Jesus fez. Venceu a morte. Queridos, Jesus venceu o poder da morte, que era sobre nós também. Agora não precisamos temer mais a morte. O que ela pode nos fazer é nos levar aos braços de Jesus. Mais nada do que isso. Nós podemos descansar nisso. Em nenhum lugar da Bíblia, essa doutrina que nós estamos falando, a doutrina da ressurreição de Cristo, é tão explanada de maneira profunda e completa como nesse capítulo de número 15. Por isso, mais um exercício de casa para você é tirar alguns minutos e ler esse capítulo 15 inteiro na sua casa. 58 versículos. Leia, releia esses versículos, medite neles, porque tem muitas verdades importantes para ministrar ao seu coração. Meus irmãos, a cruz sem ressurreição seria símbolo de fracasso. Meus irmãos, a cruz sem a ressurreição não seria símbolo de vitória. Se não houvesse ressurreição, não teríamos um Salvador. Se não houvesse ressurreição, queridos irmãos, o que haveria era apenas escárnio. Mas a ressurreição reflete glória. Jesus venceu. Então nós precisamos celebrar ao Senhor por isso. O homem natural, as pessoas que ainda não tiveram um encontro com Cristo, elas não valorizam essas coisas. Porque como Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 1, versículo 18, ele vai dizer que essa mensagem da cruz é loucura para os que perecem. Mas para nós que somos salvos, é poder de Deus. O homem natural, ele não consegue entender essas coisas, porque elas se discernem espiritualmente. Mas nós, irmãos, podemos entendê-las com a capacitação do Espírito. Porque hoje nós temos a mente de Cristo, por isso podemos entender o que a palavra do Senhor quer nos dizer. Então eu convido você a ler comigo esse capítulo 15, do versículo 1 até o versículo de número 19, e tirarmos algumas verdades importantes desse texto, verdades espirituais, que não podemos nos esquecer. Paulo diz assim, àqueles irmãos: irmãos, eu quero lembrar-lhes o evangelho que lhes preguei, o qual vocês receberam e no qual vocês estão firmes. Por meio deste evangelho, vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Pedro
e depois aos 12. Depois disso, apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais ainda vive, embora alguns já tenham adormecido. Depois apareceu a Tiago, e então a todos os apóstolos. Depois destes, apareceu também a mim, como um que nasceu fora do tempo, pois sou o menor dos apóstolos, e nem sequer mereço ser chamado de apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e sua graça para comigo não foi inútil. Antes, trabalhei mais do que todos eles. Contudo, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, quer tenha sido eu, quer tenha sido eles, é isto que pregamos, e é isto que vocês creram. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, nem Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. Meus irmãos, que essa porção da palavra possa abençoar os nossos corações. Não deixe de fazer isso que eu estou pedindo encarecidamente no Senhor a você. Continue lendo esse texto, leia esse capítulo na sua casa e medite sobre ele. Talvez no cerne da questão, o problema que estava acontecendo em Corinto, pode ser que esteja acontecendo entre nós, e nós não sabemos disso. Lá em Corinto, havia pessoas que não estavam crendo na ressurreição dos mortos. Não estavam crendo que isso era possível. E mediante esse problema, Paulo escreve esse capítulo maravilhoso, profundo, para confirmar diante do coração daqueles irmãos que a ressurreição é um fato, mediante ao poder de Deus. Talvez esse mesmo tipo de problema aconteça entre nós, mas na incredulidade do nosso coração. Nós não temos coragem de esboçar isso para fora, mas dentro do coração, lá na alma, no profundo, onde Deus conhece, você não creia nisso. Às vezes falamos sobre a ressurreição de Cristo, como hoje, no dia da Páscoa, e você possa estar pensando assim, é tudo balela. Será que será assim mesmo? Queridos irmãos, isso é um fato. E Paulo espera que aqueles irmãos possam crer nessa questão. A igreja de Corinto, ela ficava na Acaia, na região da Acaia, na província da Acaia. E queridos, nessa região havia uma grande influência grega. A igreja de Corinto, por si só, ela era uma igreja cheia de problemas. Na verdade, essa primeira epístola que Paulo escreve para combater os problemas que aquela igreja tinha. Ele fica sabendo dos problemas nas mais diversas áreas e ele manda essa carta como resposta para ajudar aquela igreja naquelas questões que ela tinha como problema. E queridos, na verdade, aquilo que havia em Corinto, há em qualquer lugar como igreja do Senhor. Não existe uma igreja sem problemas.
Eu fico olhando alguns crentes do século 21 e pensando comigo, tem crentes que acreditam nisso. Eles não acreditam na ressurreição, mas eles acreditam que há igreja aqui na terra que não tenha problema. Ledo engano, irmãos. A igreja é maravilhosa até você colocar seus pés nela, se tornar membro dela, se envolver nela. Você vai ver que a igreja é feita de gente. E onde tem gente, tem problema. Onde tem gente, tem problema. Mas isso não deveria nos desanimar. Não deveria nos assustar. Porque muitas vezes, nesse amontoado de problema, nós somos o problema. Eu, por exemplo, sou chato demais. Confesso isso aos irmãos. Talvez eu não demonstre muito, mas eu sou chato. Sou uma pessoa difícil. Tenho as minhas complicações. Mas o Senhor sabe, é misericordioso. E me ajuda para que eu possa estar servindo a Ele, junto com os irmãos. Talvez você deveria pensar nisso. O problema na igreja não é a igreja. O problema sou eu. Tenha misericórdia de mim, Senhor. Me restaura, me renova para que eu possa servir na igreja do Senhor. Assim era a igreja de Corinto. Uma igreja cheia de problemas que Paulo abre essa carta dizendo àqueles irmãos assim, santos e amados do Senhor. Dependente dos problemas que a igreja tem, e todas elas têm, as igrejas verdadeiras são amadas pelo Senhor. E se Ele ama as igrejas, nós também devemos amá-las. Dentro dessa multidão, desse mutirão de problemas que aquela igreja tinha, o problema da ressurreição era um. Porque a igreja, ela tinha grande parte também de pessoas gregas, e a filosofia grega estava invadindo o pensamento da igreja. A igreja estava tocando, em outras palavras, teologia saudável por filosofia grega. E, meus irmãos, na filosofia grega, dentro da filosofia grega, acreditava-se na imortalidade da alma, mas não acreditava-se na ressurreição do corpo. E esse tipo de pensamento estava tomando conta da igreja, e era um problema. Paulo, então, escreve esse capítulo 15, dando um brado. Meus irmãos, vocês precisam voltar a crer no evangelho que vocês receberam. Vocês precisam permanecer nisso. A ressurreição existe. Cristo Jesus foi ressuscitado. Aqueles que estão em Cristo serão ressuscitados também. Vocês precisam crer nisso. Precisam se apegar nisso. Queridos, porque esse tipo de pensamento era um problema. Eles criam na vida futura, mas não estavam crendo na ressurreição. Criam num dualismo filosófico, no sentido assim, a alma, o espírito é bom, mas o corpo, a matéria, para nada serve. Acreditavam que o corpo é apenas uma prisão da alma, então ele para nada serve, o corpo não era bom. E nesse erro de pensamento, eles caíam em duas posições extremas. Ou eles massacravam o corpo precisa ser maltratado, ou eles caíam no outro problema, na licenciosidade, no hedonismo. Vamos nos entregar aos prazeres. Se o corpo não serve para nada, nós podemos nos entregar aos prazeres. O que importa é a nossa alma. Então Paulo escreve a esses irmãos, escreve a essas igrejas, para combater tal erro. E, meus irmãos, quando fazemos uma linha do tempo, devemos lembrar que Paulo teve problemas não só ali, na igreja de Corinto, mas naquela região da Acaia houve problemas, Paulo enfrentou problemas. Quando você volta ao texto, lá em Atos capítulo 17, você vai se lembrar que Paulo, quando ele sai da Macedônia, Paulo vai para a região da Acaia, e o primeiro lugar que ele chega é em Atenas. E quando ele chega em Atenas, Paulo chega em um lugar chamado Aerópago, um lugar onde os filósofos discutiam filosofia grega. E ali Paulo tem problemas, meus irmãos, quando ele começa a pregar sobre a ressurreição do corpo. O texto lido em Atos 17
na verdade, mais especificamente no versículo de número 32, vai dizer que eles escarneciam de Paulo, por causa dessa concepção de Paulo. Mas Paulo estava certo. Quando nós vamos um pouquinho adiante, quando Paulo é preso em Jerusalém, Paulo, diante das autoridades, ele vai dizer que ele está sendo julgado porque ele cria na ressurreição dos mortos. Atos capítulo 23, versículo de número 6. Atos capítulo 24, versículo de número 21. Se você ler, você vai ver que Paulo está dizendo que ele está tendo problema porque ele crê na ressurreição dos mortos. E agora aqui Paulo está combatendo esse problema. Queridos, se fôssemos dividir esse capítulo de número 15, todo ele, talvez ele ficaria da seguinte forma. Do versículo 1 ao versículo 11, Paulo vai falar da ressurreição no passado, como um fato histórico. Jesus ressuscitou. Ponto. Isso é um fato histórico. Vocês precisam acreditar nisso também. Do versículo 12 ao 19, que foi o último versículo que nós lemos, Paulo vai falar da questão da ressurreição no presente, como um artigo de fé. Vocês precisam crer nisso. Não crer nisso, vocês estão correndo perigo. E a partir do versículo 20 até o finalzinho do capítulo, versículo de número 57, Paulo vai falar da ressurreição no futuro. Vai explicar para os irmãos como essas coisas acontecem e como é uma esperança bendita. Mediante a isso, queridos irmãos, nós temos algumas lições que nós podemos tirar. A primeira delas está aí no texto que nós lemos, do versículo 1 até o versículo de número 4. Meus irmãos, a primeira lição que eu queria compartilhar com os irmãos é que nesse assunto da ressurreição de Cristo, nós precisamos crer nessa mensagem, no testemunho da Escritura. Quanto à ressurreição de Cristo, nós precisamos crer nessa mensagem, no testemunho das Escrituras. É isso que Paulo está dizendo aqui do versículo 1 ao versículo de número 4. Ele começa falando isso aos irmãos. Começa chamando aos irmãos a se lembrarem. Começa a chamar aos irmãos a se firmarem. Começa chamando os irmãos a se apegarem ao evangelho o qual eles receberam. Paulo está chamando esses irmãos a isso. Crerem nesse evangelho, nessa mensagem, se firmarem nessa mensagem, se apegarem nessa mensagem, porque essa mensagem é poderosa para o salvar. Queridos irmãos, o evangelho é o poder de Deus. Eu anotei aqui para trazer aos irmãos, e qual é a base dessa mensagem das Escrituras, desse evangelho que Paulo está dizendo aos irmãos para que eles pudessem se apegar? O texto bíblico nos diz, meus irmãos, o texto nos diz assim: pois primeiramente eu lhes transmiti o que também recebi. E a mensagem que Paulo recebeu e transmitiu àqueles irmãos é que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. A mensagem de Paulo é que Cristo foi sepultado. A mensagem de Paulo é que Cristo ressuscitou no terceiro dia, não segundo aquilo que ele acha, mas segundo as Escrituras. E é nessa mensagem que eles deveriam se apegar. Mas as Escrituras aqui, queridos irmãos, o cânon bíblico ainda não estava completo. Paulo está mencionando aqui o Antigo Testamento. E quando vamos para o Antigo Testamento, queridos irmãos, a morte e a ressurreição do Cristo está profetizada lá. Paulo está chamando aqueles irmãos a se lembrarem disso. Paulo está chamando aqueles irmãos a se firmarem nisso. Paulo está chamando aqueles irmãos a se apegarem nisso, para que eles possam desfrutar tão grande salvação. Queridos, isso é muito importante. Quando nós lemos Isaías capítulo 53, o profeta Isaías está falando do Cristo.
que ele sofreria, que ele seria esmagado, que ele seria ultrajado, que ele seria oprimido, que ele seria, meus irmãos, passaria por dores, por nossa causa, mas ele ficaria feliz pelo trabalho que ele realizou. Não menciona um Cristo que apenas sofreu, que entregaria a sua vida, mas menciona um Cristo que veria o seu trabalho. Pressupõe-se um Cristo vivo, que se alegraria daquilo que ele fez. Ao lermos o Salmo, por exemplo, 16, versículo 10, vai dizer que jamais o Senhor deixaria o seu ungido apodrecer, queridos irmãos, na sepultura. Ele venceria a morte. Queridos irmãos, poderia citar o Salmo 22, poderia citar outros trechos da Escritura que nos lembram que o Cristo entregaria a sua vida, mas ressuscitaria. Quantos tipos nós vemos? Quantas sombras nós vemos? Por exemplo, nós vemos desde o começo lá, quando Abraão está indo, ele vai entregar o seu filho será crucificado, já pressupõe-se um sacrifício que seria feito. E por aí nós podemos, meus irmãos, fazer um passeio sobre a Bíblia. Mas a grande questão não é fazermos um passeio. A grande questão não é apenas, meus irmãos, nos lembrarmos disso. O que Paulo chama aqueles irmãos a fazerem é a crer nisso, se firmar nisso, se apegar nessa mensagem que a Escritura traz. E esse é o Evangelho. Talvez você esteja procurando o Evangelho que possa trazer alívio às suas necessidades temporais. O Evangelho por si, ele também traz isso. Talvez você esteja procurando o Evangelho que traga alívio aos seus ouvidos. Promova coceira nos seus ouvidos conforme os seus desejos. Mas a mensagem central do Evangelho é esta. Esta é a mensagem que nos salva, que Cristo veio, que Cristo se fez como um de nós, que Cristo entregou sua vida naquela cruz do Calvário, que Ele de fato morreu, que Ele foi sepultado, mas que Ele ressuscitou ao terceiro dia e vive. Esta é a mensagem que nós precisamos nos apegar, para que possamos gozar de tão grande salvação. Será que você, querido irmão, tem se firmado nessa mensagem? Como Paulo diz aos Coríntios, na segunda carta, lá no capítulo 13, versículo de número 5, nós devemos nos examinar, para vermos se de fato estamos na fé. É essa fé que você profere? É nisso que você crê? Esse é o Evangelho que você crê? O Evangelho da prosperidade está aí. O Evangelho, meus irmãos, adocicado está por aí. O Evangelho falso está por aí também. Mas essa é a mensagem central do Evangelho e ela não pode ser mudada. Ninguém tem o direito de mudar essa mensagem. Porque foi a mensagem que nós recebemos. É a mensagem que precisamos transmitir. Queridos irmãos, nós temos que fundamentar a nossa vida nesse Evangelho. Como está a sua fé? Você crê nisso? Que Jesus entregou a sua vida por você? Que Ele sofreu no seu lugar? Que a sua morte foi expiatória pelos nossos pecados? Você crê nisso, que Jesus Cristo venceu a morte e está vivo hoje e tem o controle de todas as coisas em suas mãos? Você crê que esse Jesus que está vivo, que tem o controle de todas as coisas nas suas mãos, Ele de fato voltará para buscar o seu povo? Você crê nisso? E Ele já tem buscado alguns irmãos. Ele já tem buscado alguns. Alguns irmãos têm partido no Senhor. No Senhor. O corpo volta ao pó, mas o espírito volta para Deus. E quando Ele voltar, meus irmãos, e houver a ressurreição, queridos irmãos, haverá aqueles que ressuscitarão para a vida eterna. E os outros ressuscitarão para o castigo eterno. A mensagem do Evangelho é simples, mas os que ressuscitarem para a vida eterna estarão com Ele para sempre. Ressuscitarão no mesmo poder que Jesus ressuscitou, no poder do nosso Deus. Nós precisamos crer nisso.
É a mensagem que nós precisamos nos apegar. Será que você tem se apegado nessa mensagem? Segundo, a ressurreição é um fato histórico. Do versículo 5 ao versículo de número 11, Paulo coloca aqui fato histórico. É muito claro. Paulo diz aqui que o Senhor Jesus ressuscitou, ele apareceu a Pedro, depois aos 12, depois apareceu a mais de 500 irmãos de uma só vez, a maioria dos quais, naquele tempo em que Paulo escreveu essa carta, Paulo diz que ainda viviam. Paulo diz que ainda viviam. Mas alguns já haviam adormecido. Ele usa aqui um eufemismo, né? Eufemismo. Que alguns já haviam adormecido, mas já em outra palavra, haviam morrido. Depois apareceu a Tiago, mas também a todos os apóstolos, e depois apareceu a ele próprio. Paulo está dizendo que aqueles irmãos deveriam crer na ressurreição de Cristo. Eles deveriam crer porque também é um fato histórico, e ele cita aqui esse fato histórico. Meus queridos irmãos, pense no que Paulo está descrevendo aqui diante daquela igreja. Meus irmãos, ao ponto de mencionar que alguns ainda se mantinham vivos, Paulo, se ele estivesse mentindo àquela igreja, ele corria o risco de ser descoberto, ele corria o risco de ser contestado, ele corria o risco de ser ridicularizado, de cair em descrédito, mas Paulo afirma com toda a categoria que Jesus Cristo ressuscitou, e esse era um fato histórico, e havia aparecido inclusive também para ele. Queridos irmãos, quando olhamos para a história que os evangelhos nos narram, nós lemos hoje a perspectiva lucana. Pela manhã lemos a perspectiva de Mateus, se lemos a perspectiva de Marcos, se lermos a perspectiva de João, eles vão nos contar o mesmo fato, que Jesus ressuscitou. Eles vão nos dar fatos históricos. E meus irmãos, a Bíblia, ela é clara, ela não esconde nada de nós. Ela mostra o erro dos homens, ela mostra o acerto dos homens. Não há porquê, meus irmãos, a Bíblia colocar fatos que nós não pudéssemos crer neles. Devemos crer, fatos que aconteceram. Por exemplo, aqueles homens, os discípulos, que viram esse Jesus, que Paulo aqui vai dizer que ele apareceu a todos eles, a Tiago também, apareceu a mais de 500 irmãos. Esses homens, se nós lemos o relato bíblico, nós vamos nos lembrar que eles, no dia que Jesus morreu, eles ficaram morrendo de medos. Se a Bíblia estivesse mentindo acerca disso, não falaria isso para nós. Mas diz que eles ficaram amedrontados. Diz que eles ficaram desanimados, diz que eles ficaram trancados dentro de casa, com medo daquilo que poderia acontecer. Mas no momento em que souberam que Cristo havia ressuscitado, no momento em que tiveram um encontro com Cristo ressurreto, a Bíblia narra que esses homens foram revestidos de coragem, foram revestidos de ousadia, foram homens que abalaram o mundo. Foram homens que, meus irmãos, entregaram suas vidas a ponto de morrer pelo Senhor. Ninguém faria isso se fosse uma mentira. Mas, meus irmãos, o fato de que Cristo ressuscitou é histórico. Durante os tempos, durante os anos, os homens querem dizer muitas vezes que isso não é verdade. Talvez o Cristo da fé, ele de fato exista. O Jesus histórico existiu, mas o Cristo da fé é falácia das pessoas. Meus irmãos, o Jesus histórico e o Cristo da fé é a mesma pessoa. Jesus existiu de fato como homem, e ele fez aquilo que a Bíblia diz que ele fez, e a Bíblia diz que ele venceu a morte, e nisso nós devemos depositar os nossos corações. Queridos, em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 8 e 9, Pedro vai dizer que embora nós possamos ainda não vê-lo, mas nós, meus irmãos, sabemos que isso fato é verdadeiro. E o nosso coração se alegra com uma alegria indizível. A prova de que Jesus vive sou eu e você.
Nós somos um fato histórico também. Meus irmãos, eu estava condenado, você estava condenada, a vida que muitos de nós levávamos, mas Ele nos mudou. Quem fez isso? Jesus. Jesus. E meus irmãos, essa deve ser a mensagem anunciada em todo o tempo. A ressurreição de Cristo é um fato verdadeiro. Terceiro, não crer na ressurreição da forma correta é colocar a fé em risco. Do versículo 12 ao 19, e esse é o último ponto da minha mensagem aqui, queridos irmãos, se não crermos na ressurreição da forma correta, é colocar a fé em risco. Eu não sei se você percebeu do versículo 12 para frente até o 19 que nós lemos, Paulo faz algumas perguntas, e ele mesmo responde. E meus irmãos, ele faz perguntas importantes. Porque ali em Corinto, como eu falei para os irmãos, eles eram influenciados por filosofia grega. E havia alguns em Corinto que até criam na ressurreição de Cristo, mas não acreditavam na ressurreição dos mortos. Pode ser que ele, Cristo, tenha ressuscitado, mas ninguém poderá ressuscitar também. Paulo vai combater esse problema, porque crer dessa forma é um erro. Queridos, então ele começa aqui a falar algo com aqueles irmãos, porque crer dessa maneira é crer de maneira errônea. E Paulo não crer na ressurreição de Cristo, mas desvencilhá-la da ressurreição dos mortos, é um grande erro. E Paulo dá um brado, um não. Não, irmãos, vocês não podem deixar de crer da maneira correta. E daí, queridos irmãos, conforme as perguntas que ele coloca aqui, ele vai dizer o seguinte, no versículo de número 13, ele vai dizer assim: se não há ressurreição dos mortos, Cristo também não ressuscitou. Assim, então, nós estamos sem o Salvador. É colocar a fé em risco. Se não há ressurreição dos mortos, Cristo era um ser humano também, 100% homem, não podemos desconsiderar isso, 100% Deus. Se os mortos não ressuscitam, logo, ele não ressuscitou, Cristo não ressuscitou. Então, estamos pondo a nossa fé em xeque. Paulo não queria que aqueles irmãos pensassem assim. Versículos 14, Paulo vai dizer: se Cristo não ressuscitou, a pregação nossa é vã. A fé que vocês têm é vã também, é inútil. Queridos, do que nos adianta ficar todo domingo aqui falando? Todo domingo falando a mensagem da cruz, todo domingo falando a mensagem da cruz. Se você não acreditar que Cristo ressuscitou e que os mortos ressuscitarão também, aqueles que estão em Cristo poderão ressuscitar também, é vã a nossa pregação. Nós estamos aqui perdendo tempo. Estamos aqui perdendo tempo. Deveríamos estar em qualquer outro lugar. A fé que vocês estão mostrando, ela é vã, ela é inútil. Se não cremos que os mortos ressuscitam, ela é vazia. Se não cremos que na ressurreição de Cristo somos falsas testemunhas. Se não cremos que os mortos podem ressuscitar, somos falsas testemunhas de Deus. Estamos pregando e falando uma coisa que Deus não fez. É como se estivéssemos fazendo isso. Estamos falando a todo tempo que Deus ressuscitou Cristo. Mas se nós não cremos na ressurreição dos mortos, nós não estamos dizendo que somos falsas testemunhas de Deus. Estamos falando algo que Ele não fez. E queridos, nosso testemunho é verdadeiro. Cristo ressuscitou e Ele, aqueles que estão nele, também ressuscitarão. Se Cristo não ressuscitou, no versículo 17, nós permanecemos nos nossos pecados. Já parou para pensar nisso? Se a história terminasse ali, na cruz, entregou sua vida por nós, mas Ele não ressuscitou, Paulo vai dizer que nós ainda estaríamos nos nossos pecados. Nós não seríamos perdoados. Nós, queridos irmãos, estaríamos debaixo da ira de Deus ainda. Queridos irmãos, Paulo vai dizer assim também: os que dormiram em Cristo, nessa esperança, eles estariam perdidos, pereceriam.
Paulo vai dizer, meus irmãos, que se esperamos em Cristo somente para essa vida, somos os mais miseráveis de todos os homens, dignos de compaixão. Juntando esses dois últimos pontinhos que eu coloquei aqui, pense naqueles que morreram em Cristo. Se não temos esperança que um dia eles ressuscitarão e que nós também teremos os nossos corpos transformados, estaremos com Ele, e muitos de nós já morreremos também antes da vinda de Cristo, nós também seremos ressuscitados, mas se de fato tudo isso é uma falácia, essas pessoas estão perdidas, assim como nós também. Queridos, esperar em Cristo somente para essa vida, nós somos dignos de compaixão. Talvez você esteja esperando o Jesus aqui e agora. Quando falamos de ressurreição, queridos irmãos, estamos falando de algo sobrenatural, estamos falando do poder de Deus, estamos falando de eternidade, Como é bom quando você tem contato com crentes verdadeiros. E eles estão passando em momentos difíceis, familiares estão passando momentos difíceis, momento em que a morte está ali enredando aquelas pessoas, e as pessoas dizem, eu estou tranquilo, eu sei para onde elas vão, eu sei que naquele dia elas serão ressuscitadas novamente, e nós estaremos todos juntos. Isso é alívio para o coração do crente. Você tem crido nessas coisas? Se nós continuássemos o texto, não temos tempo, fomos ler do versículo 20 até o final, Paulo vai explicar àqueles irmãos que Cristo ressuscitou e eles também ressuscitariam. As perguntas que Paulo vai fazer depois é como isso vai acontecer. E Paulo explica, traz aqui para aqueles irmãos uma explicação de modo que eles pudessem entender. O que nós sabemos é que isso irá acontecer. Num piscar de olhos, o Senhor virá. E nesse piscar de olhos, quando Ele vier, meus irmãos, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Alguns ressuscitarão para a vida eterna, como eu falei. Outros ressuscitarão para castigo eterno. Mas, meus irmãos, todos nós seremos transformados. Estaremos com o Senhor para sempre, como a Bíblia diz. Nisso nós precisamos fortalecer o nosso coração. Mas vale você ler esse texto, a partir do versículo de número 20, e ler até o final, e entender a explicação que Paulo dá. Iluminará o seu coração. Que eu e você, nesse dia de Páscoa, possamos crer de todo o nosso coração na ressurreição do Senhor. Que possamos crer que aqueles que estão em Cristo também ressuscitarão. E que essas verdades tragam alívio no nosso coração. Você sabia que tem muito crente que tem medo da morte? Tem gente que tem medo de morrer. Tem gente que tem medo de morrer. Isso vai acontecer, possivelmente. É a mensagem que eu tenho para você. Mas se acontecer, não precisa temer. Nós seremos ressuscitados e teremos nossos corpos transformados. E estaremos com o Senhor para todo sempre. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém? Queridos, nós estamos chegando ao final do culto, mas antes eu queria trazer alguns avisos aos irmãos. O primeiro deles é que na próxima terça-feira, nós teremos aqui na igreja oração. Então você é convidado a estar conosco orando ao Senhor. Na última vez que tivemos isso, nós tivemos aqui um número considerável de irmãos, mas nós podemos melhorar. Não deixe o desânimo pegar você. Não deixe a preguiça pegar você. Venha orar. Ah, pastor, eu oro em casa. Mas às vezes Deus quer ver seu povo junto na casa dele, buscando a sua face. Então você é encorajado a estar aqui às 20 horas. Vamos estar aqui orando, buscando a face do Senhor. No próximo dia 26, sábado, nós teremos o trabalho da Manhã Alegre. Pastor, não conheço o trabalho da Manhã Alegre ainda. Você tem a oportunidade de conhecer um trabalho que acontece na Cruz Pequena, onde a igreja leva o evangelho a muitas famílias, e nós já temos colhido frutos lá. Ore por esse projeto, participe desse projeto também, buscando aí fazer a obra do Senhor. Nós temos no dia 30 também, final do mês,
uma quarta-feira, nós teremos conosco aqui a missionária, a missionária Carmen Lígia. Carmen Lígia, eu estou olhando aqui a irmã para ver se eu lembro, a irmã está lá atrás. Carmen Lígia. A irmã Carmen Lígia é irmã do pastor Marcos Davi. Irmã do pastor Marcos Davi. Ela serve ao Senhor há 30 anos fora do país. Tem muita experiência como missionária. Nesses últimos tempos, últimos 2 anos, ela tem servido no Panamá. Então ela tem muita informação para trazer aos irmãos. Convido você a estar aqui nessa ocasião. Porque no dia 27 nós faremos o encerramento de missões, no dia campanha de missões mundiais, no dia 30 ela vem aqui falar conosco, porque era a única data que ela conseguiria estar conosco aqui. Você é convidado a estar aqui. Eu espero que os irmãos aproveitem essa oportunidade. As quartas-feiras costuma ter menos pessoas, né? Venha nessa quarta-feira ouvir aquilo que o Senhor tem a falar, o que Ele tem feito nas nações. Tá bom, meus irmãos? E um último aviso. Quem que é? A Simone e o Diego? Ok. Deixa que os irmãos dão os avisos aí, senão eu vou me enrolar aqui. Boa noite, igreja. Eu gostaria de passar aqui para convidar você, homem, você, mulher, né, para estar aqui conosco na sexta-feira, às 19 horas. Nós vamos ter a nossa reunião de mulheres e o nosso reunião de homens. Então, você é o nosso convidado. Irmã Simone, é só para quem é membro da igreja? Não. Você que sentiu no seu coração de estar aqui, venha participar conosco. Depois da reunião, nós teremos ali o nosso encontro ali atrás, onde nós teremos nosso momento de comunhão. Mulheres, é o nosso 2º capítulo do livro, então venham. Nessa feita vai ser a irmã Aline, que vai estar ministrando para a gente a respeito do nosso livro, né? Que está ali, ó, a resolução de toda mulher, tá? E os homens é a resolução de todo homem, né, irmão Adilson? Irmão Adilson está ali. Então você é o nosso convidado. Venha aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Amém? Graça e paz, irmãos, boa noite. Meus irmãos, tá lá. Em 2022, o irmão Adilson com a irmã Dalva receberam do Senhor esse desejo de fazer a caminhada da família lá no parque da cidade. E desde então tem sido muito bom estar os irmãos juntos, tem algumas brincadeiras. E neste ano será a 4ª, né? Já está como uma tradição nossa criar isso. Então, no dia 1º de maio, numa quinta-feira, então, sem ser essa semana, na próxima, vamos ter a nossa 4ª caminhada da família, a partir das 8 horas da manhã, tá bom? Quem quiser participar, será muito bem-vindo. Vai ter um piquenique, cada um leva uma coisa lá, todo mundo juntando um pouquinho, dá um pocão para todo mundo. O ano passado tivemos algumas dinâmicas lá da mãe e do pai raiz, quem foi sabe do que eu estou falando, né, do chinelo havaiana. Vai ter de novo, teve umas mães que erraram o alvo o ano passado, então treinaram o ano inteiro para acertar de novo. Mas vai ser muito bom, depois a irmã Ana Karina coloca o vídeo de novo que a gente fez o ano passado nas mídias sociais da igreja. Mas já marque aí no seu calendário, dia 1º de maio, às 8 da manhã, lá no Parque da Cidade, tá bom? Deus abençoe, obrigado. Amém, igreja? Quero despedir os irmãos, dando a bênção apostólica, agradeço os visitantes, Deus abençoe você, que você possa voltar outras vezes a cultuar o Senhor conosco aqui. É uma alegria recebê-los na casa do Senhor. Eu quero convidar também o coral, eu vou emprestar a bênção, o coral vai cantar uma última música e assim nós estamos encerrados, amém? Curva a sua cabeça, seu coração na presença do Senhor, o coral pode tomar o seu lugar aqui. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora do Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e que as doces consolações do Santo Espírito de Deus estejam sempre com essa igreja, mas também estejam com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, agora e para todos sempre. Que todos digam amém. Após a música, nós estamos encerrados, irmãos.